Acards Podcast, edição especial Expo Super 2025, um evento maravilhoso esse ano, mais uma vez, quebrando recordes de público, com grandes palestrantes, com grandes nomes, toda a nossa diretoria presente, o varejo supermercadista se movimenta e acontece aqui na Expo Super. Tenho a honra, mais um ano seguido, ser host aqui do Acards Podcast, juntamente com diversos membros da nossa diretoria, palestrantes, outros grandes hosts que estiveram conosco, e hoje tenho a grata honra de estar aqui com Paulo Lopes, CEO do Grupo Top, um dos maiores supermercados de Santa Catarina, um dos maiores grupos, e também com Lázaro do Carmo Júnior, sócio da Optimize Consulting e conselheiro de grandes empresas, responsável pelo faturamento de mais de 523 milhões como CEO da Jequiti, atuou como vice-presidente do grupo Silvio Santos. O Lázaro que esteve conosco um pouquinho mais cedo também, fazendo uma palestra sensacional, e vou dizer para todos vocês, foram vários socos na boca do estômago, né, Lázaro? Foi sensacional. Paulo, seja muito bem-vindo ao Acards Podcast. Obrigado, boa tarde, Otávio, boa tarde, Lázaro. Prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo aí com o Lázaro. Sem dúvida, né? Tenho certeza que todos que assistiram a palestra dele serem dali incomodados. Isso é muito bom. E essa era a ideia. Inclusive, né, alguém comentou com você agora há pouco, tirou foto com você e falou, pô, eu queria que o meu chefe tivesse aqui nesse momento. Exatamente, eu falo que eu não sou palestrante, mas a ideia minha ali é causar desconforto. Sim. Olha que coisa boa. Mas é para fazer você pensar naquilo que você sabe e não faz. E eu falei alguma novidade, Paulo? Você é empresária. Nenhuma. Pois é. E a gente faz todo dia aquilo? Não faz. Não faz. É isso. Esse é o lance. Muitas vezes, né, Lázaro, até atropelado pela rotina do dia a dia e acaba não vendo coisas que estão na tua frente que poderiam fazer uma diferença. Né? Bom, é isso. Não adianta a gente achar, não, porque eu sou inteligente pra caramba, eu sou fera, eu sou foda. Não, o que dá resultado tá nas nossas mãos, a gente acaba não fazendo por causa do moedor de carne. Então não tem essa sacada maravilhosa, não existe. Ainda mais no varejo. Ramo de vocês, difícil pra caceta. Difícil, muito trabalho, com margem muito pequena, não tem margem para erro, na verdade, então tem que realmente ralar bastante aí para conseguir o resultado. Hein? Não é para amador, né, Lázaro? Não é para amador. Imagina, eu sou muito amigo do Ike, desde quando ele era o 7º do mundo. E ele usa uma expressão, margem é a proteção contra idiota. Se você chegar perto dele e falar assim, você quer ser dono do supermercado? Ele falou, rapaz, eu prefiro vender coco na praia. eu não tenho competência para isso, porque por causa da margem, entendeu? Tanto que rede de supermercado, as que têm sucesso, são de família, cara. Sim. É o fundador que montou, que trabalha ali, é empresa familiar. Você não pega banqueiro e manda ser dono do supermercado, vai quebrar. Isso é o nosso dia a dia, né? A gente sabe disso. Aqui em Santa Catarina, as empresas regionais são muito fortes, não só aqui, no Brasil inteiro. E nós temos exemplo, né? As empresas que vieram de fora, Walmart, por exemplo, que é a maior rede de supermercados do mundo, continua sendo, e não se adaptou no Brasil. Isso aí. Né? E é isso aí, é a empresa regional, e assim, é muita paixão, muito suor, né? E o nosso segmento é isso. É isso aí. E é muito interessante, né? O mestre Romeu Buzarello, que esteve conosco aqui na Expo Super também alguns anos atrás, também fantástico, foi executivo de grandes empresas também, e ele sempre falava que não existe sucesso, você pode estar sucessando, né? Por aí. Você não tem sucesso, você está sucessando. Então, eu faço uma analogia com o que você falou, né? Sobre estar no topo, sobre estar muito bem, e por isso a questão da geração de cultura, né, Lázaro? Porque você pode estar num momento bom, mas o que faz o seu negócio ir para frente é a cultura do seu time, a cultura da sua empresa, né? Cara, você nunca é. Você está. E a gente tem que botar isso, tem que ter essa humildade. Você nunca sabe tudo. O mundo muda, as pessoas mudam, aí você tem que mudar. Porque senão uma hora tem problema. E a maioria das empresas muito antigas, que vêm de família, o problema está na sucessão da cultura. Mas eu tenho cultura boa. Tá com resultado bom? Tô, ok. Não, tá ruim o resultado, a cultura já não tá boa mais. Tem que mexer nela. Porque é ela que faz as coisas acontecerem. Entendeu? Então a gente tem que preocupar isso com a constância. Então, Paulo, quantos anos tem sua empresa? 42 anos. Tu é foda pra caralho. Fim de papo. O cara que te criticar tá com dor de cotovelo. Sobreviveu 40 anos, irmão. No Brasil? Com supermercado, com margem baixa? Olha, eu te diria, ainda é mais do que isso. Ainda é mais do que isso. Até aproveitando, Paulo, compartilha um pouquinho com a gente o que foi essa história dessa empresa, né? Porque é uma empresa que também foge da curva em qualquer aspecto, até mesmo dentro do setor supermercadista. Até para o Lázaro, quem está nos ouvindo e assistindo, entender, nós começamos em 1997 com pequenos supermercadistas que se uniram
para comprar em conjunto, para dividir problemas e soluções em conjunto, porque naquela época estavam vindo os grandes players internacionais. Ganhar a força da escala para competir. Exatamente. Nós migramos de um modelo associativista e tornamos isso numa empresa única. Em setembro do ano passado, obviamente que isso teve toda uma programação. Eu me inspirei em 2010 num evento que eu fui dar, uma missão técnica da Abras, que é a Associação Brasileira dos Mercados, em Madrid, na Espanha, e eu me inspirei lá num case, que é exatamente isso, era um grupo uma associação que se uniu e transformaram numa empresa só, e eu trouxe para o nosso grupo, e a gente foi trabalhando desde 2010, em 2024, a gente concretizou. Nós somos 4 famílias, né, que não são parentes, nada, né, e transformamos numa empresa só, um grupo que era um associativismo. Show de bola, parabéns. Pensa, além, não só a empresa familiar, a empresa multifamiliar. Multifamiliar. Sou conselheiro de um grupo de transporte, chamado CSC. São 8 famílias. E pasme, por governança se dão muito bem, mas não deixam misturar nada. Até a sucessão tem que ser aprovada por todo mundo. Uau. Para colocar um parente lá dentro, tem que ter aprovação em conselho por unanimidade. Para colocar família, se tiver alguém contra, nem entra. Muito legal isso. E Lázaro, assim, acho que tocasse um ponto que para mim é fundamental: governança. As empresas sucumbem, né? E o nosso segmento aí, isso é muito forte. Empresas que há 40 anos atrás, quando eu comecei, eram mega empresas, simplesmente desapareceram por falta de governança. Nosso grupo, como a gente começou com uma associação, como eu falei, tem uma trajetória grande nesse sentido, a gente teve que se preocupar muito com governança, desde o primeiro estatuto, o acordo de cotista, e nós temos isso, não é qualquer um que pode trabalhar, não é porque eu faço parte da família, eu quero trabalhar, eu posso trabalhar, tem todo um critério para isso. Exato. E se não for dessa forma, não vai para frente, né? Não, e neste caso lá, a governança é engraçada. Por exemplo, tem governança, vamos votar para fazer uma expansão. Pode ter divisão de voto. Para colocar membro lá dentro tem que ser unanimidade. Por quê? De tão sério que eles levam esse negócio de colocar gente da família, entendeu? Sim. E tá no acordo de acionista. Para este quesito, se não for unânime, não entra. Entendeu? Muito bom. Porque é para evitar aquele negócio, fulano pôs o filho, eu não pus, não sei o quê, entendeu? Conecta diretamente com aquilo que você falou, contratação por competência, né? Por entrega, por resultado. Exato. Isso é sensacional. Mas, Lázaro, eu queria saber de você um pouquinho. A gente ouviu muito dessas dicas, ouviu muito dessa pressão. E você falou um pouco da sua história também, da sua história familiar, da sua história de vida. E eu queria entender, para você, qual que você acha que foi o momento da virada? Assim? Eu vou falar um negócio aqui que não teve momento de virada. Nascer fudido foi um momento de virada. Ser duro, porra. No pau, periferia, queria crescer, ganhar dinheiro. Não tinha jeito, não, velho. Eu não tinha escolha. Não, mas teve uma mudança de mentalidade, alguma coisa que aconteceu assim, sei lá? Vamos colocar assim, óbvio, né? 16 anos de idade, eu era office boy, aí entrei no exército, porra, queria ser empresário, mas com que dinheiro? Então, saí do quartel, fui dar aula. E aí, mesmo assim, não dava pra juntar dinheiro. Aí apareceu uma oportunidade de eu ir pra indústria farmacêutica, Sanofi. Quando eu entrei lá, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tinha na cabeça assim, se eu continuar com o executivo e montar uma empresa, eu não vou precisar do dinheiro da empresa. Então, eu já tenho um diferencial competitivo do meu concorrente. Esse negócio é para ficar rico. Eu não tiro dinheiro de lá. Aí montei Lava Jato. No segundo ou no terceiro apareceu um cara que me comprou. Aí um sócio meu tinha uma confecção de roupa, ele me chamou ali para amigo, que virou sócio. Eu falei, rapaz, eu quero trabalhar contigo aí, montar uma confecção. Aí ia criar uma confecção que chamava Orangotango, que tinha os macaquinhos que faziam gestos obscenos e tal. Aquilo virou uma febrezinha, o negócio cresceu. Parecia alguém comprou. Aí foi uma lojinha de carro. Essas coisas foram acontecendo e eu fazendo carreira na indústria farmacêutica. Entrei na Sanofi Avantes, com propagandista vendedor. 8 meses depois, supervisor distrital, gerente distrital, gerente regional, gerente divisional de marketing e venda, head força de venda e saí para ir para a Natura. Então foram tudo muito rápido. A virada foi, eu entrei na Sanofi e falei, rapaz, é isso. Eu não tenho a formação acadêmica que esses caras têm, mas eu vou começar a fazer ela agora, vou estudar agora. Eu conheci um cara chamado Hélio Anastácio, que era o presidente da Sanofi. Hoje ele é conselheiro, ele está com uns 80 anos, ele tinha 50 e pouco. Eu tinha 23, eu fui pro palco e fiz 2 horas de uma apresentação de um produto farmacêutico. Fiquei lá falando 2 horas. Quando eu disse, ele falou, garoto, vem cá. O que tu quer da vida? Falei, quero ser presidente igual você. Mas assim, não quero o seu lugar não. Ele falou, nem dá, né? Porque tu tem 23, eu não tenho 50, meu lugar tu não dá. Mas, e eu falei com ele, olha, Hélio, inclusive, você sabe da minha formação, eu vou fazer administração de empresa. E eu contei pra ele, eu fiz
4 anos de contabilidade, então eu sou contabilista, aí eu fiz história, tô fazendo economia. Ele falou, vamos fazer o seguinte, sua educação agora é nossa. O topo da pirâmide, eu quero gente culturalmente preparada. Eu não quero, o nível técnico para no C-Level. Você vai ter que ser um grande movedor de gente. A partir de agora, sua educação é nossa. Eu saí de lá no final de semana. Semana seguinte, eu tava na Fundação Getúlio Vargas, fazendo marketing internacional. E ele me botou para aprimorar meu inglês. Eu fazia inglês de manhã, de tarde, no almoço, de noite. Ele falou, velho, empresa francesa, tem que falar inglês bem. Seu inglês é muito ruim. E era muito ruim mesmo. Entendeu? Aí ele me obrigou a fazer isso. E eu dedicava. Então eu acho que a virada foi um momento de sorte. Tá numa empresa que valorizava o lance cultural e eu era historiador. O atual presidente da Sanofi no Brasil, ele é formado em literatura. Uau. E ele foi presidente no Portugal, no México, no Brasil, mas é um grande líder. Eles queriam alguém culturalmente preparado, não só técnico. Então, talvez isso seja sorte, entendeu? E aí as coisas foram acontecendo, cara. Eu planejei 50%, não sei o que aconteceu, mas deu certo e foi indo. Deixa eu aproveitar bem com o gancho. Falasse que tu começasse muito jovem quando saísse do quartel, abrindo empresas, negócios, e estavas numa corporação e tinhas 2 empregos, digamos assim. É isso, 2 né? empregos. Trabalhava 20 horas por dia, talvez, às vezes até 24 horas por dia, né? Eu acho que aí tem uma dica, né, para quem está querendo começar um negócio. O que eu vejo? Tem gente que está num emprego bacana, não, agora eu quero ser dono do meu negócio. E não tem experiência, sai, abandona, né? Arrisca tudo sem conhecimento. Eu acho que o que tu fizesse é certo e serve até hoje isso. Tenta fazer as duas coisas. Não, agora tá dando certo aqui, então eu posso sair, posso arriscar mais. Paulo, é assim. Aquilo que eu falei que talvez ter nascido pobre era bom. Porque eu não queria voltar para trás, né? Eu falar, se eu sair aqui e montar um negócio errado, tô fudido de novo. Deixa eu manter meu empreguinho aqui. E mesmo que eu trabalhe muito mais, que você vai ter que trabalhar final de semana, vai ter que trabalhar à noite. Mesmo que eu trabalhe muito mais, eu tenho mais segurança para fazer as coisas darem certo. Então foi assim que as coisas começaram. Até, cara, eu tava no Grupo Silvio Santos, eu tinha meus negócios. Entendeu? Sim. Hoje, Capital Upgrade, Grupo Optimize Consulting, eu tenho 14 sócios em negócios distintos. Sou conselheiro de 5 empresas. Cara, e o dia dá. E até aqui, pô. Até porque uma coisa que você falou lá no palco, né? O negócio de trabalhar menos dias por semana, trabalhar 4 horas por dia, não sei o quê. Eu não me lembro de nenhum nome de referência que possa dizer, não, eu cresci muito, fiz muito sucesso, fiquei bilionário trabalhando pouco. Né? Não conheço nenhum homem bem-sucedido, ainda mais no setor de vocês, que fale que a internet, cara, criou uns monstros. O cara fala o seguinte, você quer ganhar dinheiro, você tem que ter qualidade, liberdade de tempo e de tudo. Você vai trabalhar 4 horas por dia, férias 4 vezes por ano, você vai pagar as pessoas pra fazer pra você. Puta enganador, vendedor de curso, caralho. Eu vendo curso, mas não minto não. Entendeu? Deixa eu pegar um gancho também, já que tu fala, né, a gente tá trabalhar aí 20 horas por dia. Como é que tu vê esse movimento aí do governo, né, querendo, ou do Congresso, ou de algum segmento do Congresso, querendo diminuir a escala 6x1, tô falando 4x6, sei lá, né? Como é que tu vê isso? Cara, eu vejo o seguinte, alguém vai pagar a conta, né? Pensa assim, eu tenho uma jornada de tarefas que eu tenho que cumprir na minha empresa e as pessoas têm as horas que eu estou comprando. Se eu diminuir a jornada, eu vou ter que contratar mais gente. Se eu contratar mais gente, aumenta meu custo operacional. Se aumenta meu custo operacional, eu vou repassar para o consumidor final, porque senão eu quebro. Alguém vai pagar a conta. Porque o cara acha que vai ficar nas costas do empresariado. Se ficar, ele quebra. Você, com a margem que você tem de rede de supermercado, se começar agora, em vez de ser 6x1, ser 5x2 ou 4x3, como os malucos loucos estão pedindo 4x3, mas aí tem o cara por 2 e tal. Como é que tu vai fazer sua folha de pagamento? Você não tem margem para isso, irmão. Não tem jeito, tem margem. A gente vai ter que fazer o quê? Repassar. E aí? Quem vai pagar a conta é a população de modo geral. Aí a população vai trabalhar pouquinho e vai ficar mais pobrinha. Exatamente. Ele não está ajudando a população, ele está ajudando os preguiçosos que vivem de assistencialismo. Porque se a própria população pensar nisso, ela vai falar assim, agora eu não trabalho mais sexta-feira, nem sábado, nem domingo. Lindo. E tu vai pagar a conta como? Eu ganho a mesma coisa, mas as coisas subiram de preço. Por quê? Porque a conta tem que fechar e é matemático. É matemático. O indivíduo que faz uma proposta dessa é um imbecil. Se ele acha que qualquer indústria tem fôlego para segurar isso, não tem. Pensa, se você tira um dia, no mês, por semana, você tirou 4 dias. 4 dias em 30, não, 4 dias e 20, que são 20 dias úteis. Sim. São 20%. E eu vou ter que contratar 20% a mais de pessoas. São 20% a mais de custo na minha folha de pagamento.
Como que eu sobrevivo com 20% a mais? Não, vou repassar. Então, Tem jeito. o preguiçoso vai pagar mais caro. Exatamente. E mais, estamos falando Matemática. ainda mais no setor supermercadista que trabalha domingo e feriado, sábado, domingo e feriado. Então a conta fica pior ainda. Pior, é verdade, porque você tem o domingo, é verdade, pior. Nós trabalhamos aí, a loja aberta em torno de 16 horas por dia, 7 dias por semana. Nós temos que ter obrigatoriamente 2 turnos. Isso é, né, fato. Imagina aumentar em 20% o custo disso. Não tem como. Né? Você vai conseguir segurar isso sem repassar preço? Não existe, cara. E tem um detalhe, né, Lara? Se nós fôssemos um país rico, até podia se pensar, né? Pensar. Mas não somos. Não somos, Né? é isso. E pior, nós somos um país que está envelhecendo. Ó, e vou te dizer, né, só os ricos, por exemplo, França. A França não trabalha sexta-tarde. Olha a situação econômica da França, velho. A dívida externa deles. Olha se França é exemplo para alguma coisa. Exatamente. E é o país mais sindicalista do mundo. Agora, dá uma analisada. Um dia que estiver na internet, hoje com a inteligência artificial, a rede social tá fácil. Dá uma olhada na estrutura econômica francesa, geração de PIB, endividamento e tal. Cara, não aguenta. Imagina a gente. Ô Lázaro, e até diria, dentro do contexto supermercadista, tudo é muito mais complexo, né? Nós somos um setor altamente regulado, altamente fiscalizado. Você falou sobre logística, depósito. Pensa. Inventário. Exato. Se você pensar simplesmente em inventário e logística, a operação já é dificílima. A gente não está falando nem em comercial, em operação de venda, em reposição, etc, etc. Então, é um setor altamente complexo de operação. Nós estamos vivendo um momento, né, em que a gente tenta inserir mais tecnologia nas nossas operações, porque o capital humano está cada vez mais difícil. Isso é um fato. Não é só no nosso setor, em qualquer setor. E principalmente, como a gente vem conversando, é um capital especializado em determinadas áreas e um capital não especializado em outras determinadas também. E a gente está sofrendo a falta das lideranças, principalmente. Né? Então, dentro desse contexto, tecnologia, pessoas, mudanças, como que você enxerga que a cultura muda, que a cultura se dinamiza nisso? Vamos lá, uma coisa é fato. A IA não vai ser a solução para o planeta, mas ela vai ajudar muito. Mão de obras não complexas, autoatendimento é uma tendência. E o autoatendimento ajuda o supermercado. Desde que você tenha bons controles, desde que você oriente bem esse e o autoatendimento seja muito simples. One click summary. Então vai ajudar. A cultura não muda, eu vou continuar precisando de líderes. Só que o líder agora, e talvez com a IA, como você não vai ter pouca gente de mão de obra não complexa, ele não precisa ser o tocador da manada. Ele vai ser um cara mais focado em gente de melhor qualidade. Por exemplo, call center. Muito provavelmente uma IA mais sofisticada vai fazer o papel do call center. Muito provavelmente o seu caixa do supermercado vai ser substituído. E rapidamente. Mas você vai ter que criar outras coisas. Como é que eu fiscalizo tudo isso? Como que eu monitoro? Você não pode abandonar. Sim. Então vão surgir outras atividades em substituição àquela que é padrão basal. E uma coisa eu tenho certeza. O que vai ser? Eu não sei, seria chute. Porque tanta coisa que está acontecendo hoje que eu achava impossível no passado, bizarro, e está acontecendo. Outro dia um cara me perguntou, Lázaro, o que você acha que vai acontecer nos próximos 5 anos com o desenvolvimento digital? Eu falei, sei não, irmão. Eu só sei que cada vez eu fico mais surpreso positivamente. Agora, o que a gente tem que fazer, nós, né, geração minha e do Paulo aqui, tem um cara de garotão ainda, a gente tem que se entregar ao negócio e não ser resistente. Exatamente. Mas também não bota todas as fichas lá não, porque você também não tem certeza que vai dar certo. A gente tem que se entregar no resistente. E cuidar com carinho. Investir mesmo. Entendeu? Não tem outro jeito. Autoatendimento para o supermercado, eu acho que já é fato e fim de papo. E dentro disso, né, dentro desse contexto todo, como você falou, de ter gente para acompanhar isso, basicamente todas as suas falas, acompanhamento e controle é a base. Deixa eu fazer uma coisa, lembrei aqui. Já existem tecnologias que outro dia eu aprendi para a área de compras, com frequência, sequência e monitoramento da validade do estoque fantástica. Você não tem muito humano já. Existe, eu esqueci o nome do negócio aqui agora, que ele controla todas as entradas, todas as saídas, todo o seu estoque e o maturamento de compra, e a compra é automaticamente disparada, a cotação. Você não precisa mais do cara ficar ligando pro fornecedor, não. O fornecedor recebe a mensagem, preciso de tanto, o último preço histórico nesse é tanto, e ainda bloqueia. Se o cara botar um aumento, ele fala, não pago, porque você regula ele, tipo... Só aceito subida de preço se for commodity, o valor do commodity, se for um produto qualquer, custo Brasil ou custo, você regula aquilo. Então essas automações, elas já estão acontecendo. Isso vai ajudar.
Eu acho que vai ser uma ferramenta incrível para quem tem uma área de compra complexa ou para quem tem estoques complexos, como é o setor. Sim. Né? Gente, fazer inventário de hortifruti, de fruta. É fácil. Eu vejo que tem muita tecnologia hoje, no nosso caso, para retaguarda, né? Você falou em autoatendimento, nós temos 29 lojas, todas já com self-checkout, né? As nossas padarias estamos transformando todas em autoatendimento. Açougue seria ideal, mas por enquanto ainda a cultura aqui na nossa região é muito de querer ir lá comprar carne. Você acha que esse é um caminho sem volta, né, para o autoatendimento, né? Sem volta. Sei, né? Eu vim de 2 viagens internacionais agora. Semana passada eu estava nos Estados Unidos, tive numa loja gigante do Walmart com pouca automação ainda de self-checkout. Tinha 6 self-checkout, uma loja gigantesca. Centenas de checkouts normais, né? Na Europa, pelo contrário. Na Inglaterra, praticamente só self-checkout. Lojas grandes com 2, 3 self-checkouts com atendimento, o restante tudo com self. Só para quem não tem condição nenhuma mesmo de fazer o Exato. self-checkout, o cara faz isso, né? E lá não tem açougue, né? As carnes já estão todas fatiadas, as padarias também com autoatendimento. Por quê? Porque não tem mão de obra. Nós fomos num restaurante lá, nós queríamos jantar, nós somos um grupo de 8 pessoas, não nos atenderam, disseram, não temos gente para fazer comida, não temos gente para atender. E o restaurante não estava lotado, mas eles estavam com limitação já, porque não tinha mais pessoas para atenderem. É impressionante, né? E a criação da cultura do próprio cliente nisso também, né? Uhum. Então é uma implementação, uma transição que é necessária, né? Ela não é opcional. A gente já está se direcionando pro final. Queria perguntar para você, Paula, do que a gente falou lá no socos na boca do estômago, que aconteceram nessa palestra, nos bate-papos, nas coisas que o Lázaro fala, o que mais te impactou? O que mais te chamou a atenção? Eu acho que teve algumas coisas ali que impactaram, mas ele falou aí, o que mais me chamou a atenção foi de fato aquela parte ali com os compradores, né? E também aquela coisa que ele disse que o teu amigo lá já está 15, 20 anos contigo, o churrasco, o vinho, né? Eu acho que isso aí a gente às vezes acaba confundindo, né? A amizade com essa relação de trabalho, isso acaba prejudicando o dia a dia. Acho que isso é fundamental que se olhe para isso. Eu tenho um exemplo na minha família, meu pai dizia muito isso para nós, ó, não senta final de semana para tomar uma cerveja com os colaboradores, porque eles não são amigos de vocês, eles são colaboradores. Óbvio que tem que ter uma relação de respeito e tudo mais, mas quando você confunde isso, as pessoas não entendem. No outro dia ela não quer mais te obedecer, porque ela quer ser seu amigo, né? Então, isso é fundamental. Amigo, o que eu te disse ali não é papo do palestrante, é o que eu vejo em todas as empresas que estão com dificuldade. Ela está com dificuldade na área de compra, porque você não consegue vender mais caro e o cara está comprando mal. Uhum. E o tal do eu confio, por isso que ele está nessa cadeira. É isso aí. Você não contrata porque você confia, você contrata pela competência. Confiança é um negócio que ela não qualifica o seu diretor financeiro, ela não qualifica o seu diretor operacional, nem o seu cara comercial. Mas é o que a gente mais vê. É que a gente já parte do princípio que a pessoa é honesta, né? Ela tem mas precisa ser competente. Então, é isso aí. E empresa familiar é um risco gigante, cara, gigante. Por quê? Porque é natural da vida. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas emotivas. A gente tem o tal do carinho e o tal da simpatia. A gente tem, não adianta eu tenho, todo mundo tem. É natural. Natural. E Lázaro, então, para a gente finalizar, uma última pergunta. Você consegue compartilhar, claro que rapidamente, um evento prático de alguma empresa ou projeto que você acompanhou, que essa mudança de cultura foi mais impactante, foi mais importante nisso? Bom, eu tenho vários, né? É que o que virou mais famoso aí foi o Grupo Silvio Santos, mas antes do Grupo Silvio Santos já teve uma dúzia e depois do Grupo Silvio Santos teve Jafra, Junés, Zane, teve um monte de outras marcas. O que acontece? Quando você pega uma empresa que, vou te dizer, como que a cultura afeta a sua relação com o consumidor final. A gente existe para atender um consumidor final, certo? O consumidor final ele é bem atendido se eu tiver um bom plano de comunicação, um plano de marketing, um plano de venda, eu tiver serviços adequados para atender o cara. Então, quando você, às vezes, a gente só muda, eu não posso falar nome que todo mundo conhece, teve uma empresa que a gente só mudou as pessoas. Não fizemos mais nada. A empresa estava com EBITDA negativo e crescia 5% ao ano com EBITDA negativo. A gente só mudou a liderança. Mudamos 10 caras, uma empresa de 2 bi. Mudamos 10 caras. A empresa começou a crescer 20% e saiu EBITDA negativo ou positivo. Não fizemos mais nada, não coloquei metodologia, não coloquei processo, não coloquei rituais, que tudo é normal do turnaround. Você começa a colocar método em tudo. Tudo que deu certo, você coloca metodologia e coloca processo. Tudo que dá errado, joga fora,
faz novo e vai testando até dar certo. Deu certo, documenta e vira regra e ninguém quebra. Não chegamos a fazer isso. Eram as mesmas regras, era o mesmo produto, eram as mesmas pessoas, era o mesmo tudo. Nós só mudamos a liderança, os 10 primeiros, e a empresa voltou a crescer. Para ver o tamanho da importância de um líder alinhado com a sua cultura. E outra coisa que era muito importante, a cultura antes era do dono do tipo, eu mando. Nós chegamos lá e falamos, tu não manda, quem manda é quem consome a gente. E nós vamos fazer aquilo que o consumidor quer. E tinham atitudes tipo, não faço porque eu não quero. Só que aí como é que você convence o dono? O bolso, né? Tava quebrando ela, eu falei, confia na gente. Confia que em 6 meses, nosso contrato é 2 anos. Em 6 meses você vai ver a diferença. Aí 6 vezes começou a ver a diferença. Quando deu mais ou menos 8 meses, ele chamou a gente e falou assim, eu vou sair da empresa, vou tirar uma férias e vou fazer reunião durante 1 mês só, uma vez por mês, vou deixar vocês aí. Porque vocês provaram que tá dando certo. 2 anos depois, esse cara me deu muito dinheiro. E ele falou, agora, por favor, treine meu time para continuar fazendo igual. E ele próprio, por maturidade, ele falou, tinha ficado míope depois de 30 anos fazendo a mesma coisa. Eu fiquei míope. O mercado mudou e eu não mudei. Agora, precisa ter maturidade para fazer isso. Aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar pra... Não vai, cara. Mas é difícil pro homem de sucesso admitir isso, irmão. Sucessando, né? Cara, eu, por diversas vezes, eu fico brigando pelo meu ego. Por quê? Porque como eu me dedico muito, como eu sento em cadeira de conselho para eu aprender, e geralmente cada uma num setor diferente. Porque eu aprendo. Eu levo o que eu sei e aprendo muito. Por exemplo, o Paulo, ele sabe infinitamente mais do que eu. Do chão de fábrica do balcão do supermercado. Quem sou eu? Um tá 42 anos no segmento, né? E eu vou lá, mergulho, saio. Agora, eu posso ver coisas que ele não tá vendo justamente por isso. Fora do ambiente, né? Agora eu posso aprender. Agora eu vou aprender demais com esse cara. Entendeu? Pra quando eu for pra outro lugar, eu tô melhor ainda. E aí, esse negócio, você começa a achar assim, porra, agora eu sei tudo, a gente nunca sabe. Então a gente tem que lutar contra esse ego. E o cara que tá a 42, ele tem que fazer exercício todo dia. Será que realmente, no meu ponto de vista, tá certo? Será que realmente a minha decisão tá correta? Deixa eu ouvir as pessoas, respeite e ouça as pessoas. O que for bom, você pega e aplica. O que não for bom, tu deleta. Então eu te dei o exemplo aqui agora, é isso. Só trocar a parte de cima, tudo deu certo. É o dinheiro, quem tá lá de fora, né? Esse cara acabou ficando amigo e tal, mas ele falou, porra, dinheiro fácil, hein, velho? Puta, mandou 3 embora aqui, resolveu minha vida. Eu falei, mas tu tava 15 anos sem mandar os caras embora, pô. Não é fácil. Foi simples. Sim. Mas não tomou a decisão antes. Mas quanto tempo você levou para aprender isso aí? Né? Pois é. Paulo, queria agora então pedir suas considerações finais. Obrigado pelas palavras, né? Foi uma aula tudo isso aqui, né? Eu que agradeço. O tempo passa rápido. Tem assunto, mas muito legal. Obrigado pela oportunidade, Lázaro. Um prazer te conhecer. Prazer enorme, irmão. Eu acho que a tua palestra aqui foi inspiradora para todos, eu tenho certeza. Obrigado. Eu estou saindo aqui com alguns insights aí com a tua palestra. Então, um evento maravilhoso, né, Otávio? Parabéns aí para toda a CATS aí com esse evento que está cada vez mais incrível. Bom, sensacional e lembrando que somos a Associação Catarinense de Supermercados, né? Então a gente representa o setor supermercadista em Santa Catarina, essa é uma responsabilidade muito grande e a gente tem trazido para Santa Catarina uma visibilidade com as entregas, com o público que a gente está trazendo, com os expositores que a gente tem nessa feira, com o nível de palestrantes, né? É um trabalho muito grande da diretoria, né? Paulo, além de ser CEO do Grupo Top, também é presidente do Conselho Diretor da CATS. O nosso segmento, Otávio, ontem me perguntaram uma jornalista, né? Eu digo que a gente não perde nada para ninguém do Brasil nem do mundo, né? A gente viaja bastante e observa o que acontece lá fora. Eu acho que a gente tem assim um nível de excelência e com certeza a CATS vem contribuindo muito para isso. Sensacional. Lázaro do Carmo, nosso grande palestrante de hoje, um deles, né? Hoje nós tivemos grandes nomes, Lázaro certamente um dos maiores, abrindo nossa manhã com o auditório lotado, mais de 1.400 pessoas em auditório. Lázaro, suas considerações finais. Cara, continuem no caminho, né? Eu não acredito muito no caminho sem transpiração. E o mercado de vocês, eu não preciso nem falar que vocês têm muita transpiração, senão está quebrado. O Paulo não estava há 42 anos. Então, é continuar a jornada, adequar os novos tempos, entendeu? E usufruir de tudo aquilo e do poder que o empreendedorismo dá para a gente, a geração de riqueza, desenvolvimento humano, intelectual e social. Porque eu ainda não conheço outra ferramenta, a não ser essa. Não conheço. Perfeito. Né? Então, você, com o seu negócio,
você ajuda muito mais gente do que o próprio governo. O governo regula. Quem constrói é a gente. É isso. Parabéns. Obrigado. Sensacional. Muito obrigado mesmo. Ficamos aqui com mais esse episódio do Acartes Podcast. Eu sou Otávio Neto, diretor executivo aqui da Acartes, e tenho a honra de ser host em mais esse episódio maravilhoso. Lembre-se de se inscrever no nosso canal no YouTube, acompanhar o nosso Instagram, claro, também. Lázaro, deixa seu Instagram, por favor. É Lázaro do Carmo JR, Lázaro com S. Tá cheio de fake com Z, tá? Muito bom, muito bom. É Lázaro do Carmo JR. Show de bola. Paulo, quer deixar seu Instagram também para ser seguido? Vou deixar. Não. Pessoal, muito obrigado. Então, lembre-se de se inscrever, acompanhar o Acartes Podcast. Além desse episódio, tem diversos outros. Nós vamos ter alguns cortes aí também para divulgar um pouquinho do que está acontecendo na Expo Super e dando sequência às nossas programações. Então, mais uma vez, muito obrigado. Ficamos aqui.